Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha, grande prazer estar aqui recebendo vocês mais uma vez nessa aula, mesmo que de forma assíncrona, tá? Mas procurando passar aí para vocês um pouco mais de conhecimento, ok? Então, dando continuidade, né, sem mais delongas, ao que a gente viu nas aulas anteriores, nós já criamos um projeto, né? Vimos como que a gente faz para poder ler, né, informações que o usuário digitou através dos comandos, né, do console, do write line, do read line. Então a gente já começou a trabalhar um pouco com essa parte. A gente já montou uma string, né? A gente já até converteu algumas informações, né, de números para texto, de textos para números, convertemos de números inteiros para números reais, enfim. Já fizemos algumas coisas básicas, mas há muito mais ainda para a gente fazer, há muito mais ainda para a gente aprender. E nós vamos evoluir um pouco mais, né, nesses conceitos na aula de hoje. Então, hoje nós vamos começar a ver, e provavelmente vamos terminar, a estrutura de decisão. O que é uma estrutura de decisão? Bom, uma estrutura de decisão é algo que acontece com a gente sempre. É quando nós temos que tomar uma decisão de acordo com as informações que nós temos. Por exemplo, estamos na praia, né? Estamos no litoral e temos uma pergunta, né? A gente sempre faz uma pergunta, né? Amanhã, se fizer sol, eu irei à praia. Então, o que a gente tem nessa frase, nessa pergunta, né? Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Amanhã, se fizer sol, eu irei à praia. Então, nós estamos afirmando. Mas tem uma condição, tá? Que a gente está tratando aqui e tem um resultado. Qual que é o resultado? Irmos à praia. Agora, qual que é a condição? Tá? A condição para nós irmos à praia é se fizer sol. Então, notem que nessa frase, nessa afirmação, nós temos uma decisão a tomar, tá? Que é uma condição que está definindo se a gente vai à praia ou não. Como não tem uma segunda hipótese aqui, a gente considera que se não fizer sol, nós não vamos à praia. Tá? Isso está implícito, mas nós temos aqui a condição, tá? Se fizer sol. Então, isso que a gente consegue trazer para dentro da nossa parte de programação, para a nossa linguagem de programação, para a nossa sintaxe de programação, como sendo um comando de decisão, como sendo uma estrutura de decisão. Então, o que vai acontecer nessa estrutura de decisão? Nós vamos ter um ou dois valores que a gente vai estar comparando, ou seja, uma condição que a gente vai ter, e de acordo com a resposta dessa condição, se ela for uma afirmativa verdadeira ou for uma afirmativa falsa, a gente vai tomar uma decisão. Tá? Obviamente, tem outros fatores que nos ajudam a tratar isso, ok? E nós vamos ver agora alguns desses fatores. Por exemplo, toda vez que a gente vai estar trabalhando, né, com uma condição, que a gente vai ter que verificar essa condição, se ela é verdadeira ou falsa, e sempre vamos pensar assim, pessoal. Sempre que a gente estiver tratando uma condição, o resultado dessa condição vai ser verdadeiro ou falso, tá? Sempre vai ser um resultado lógico, tá? Vai ser um resultado lógico, verdadeiro ou falso. Sempre a gente vai estar pensando e vai estar tratando desta forma, ok? E para ajudar, né, nessa validação, nós temos alguns operadores relacionais. Tá? Os operadores relacionais, o igual, por exemplo, A é igual a B, X é igual a Y, tá? O maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual e o diferente. Ora, vamos trazer então
esse exemplo para algo que a gente já está acostumado no nosso dia a dia. Tá? Estudantes, nós temos o quê? Notas bimestrais, semestrais, anuais. O que a gente precisa checar, como que a gente valida o resultado da nossa nota para saber se a gente foi aprovado, se a gente está de exame ou recuperação, ou se a gente foi reprovado numa disciplina. Existem algumas condições para isso. Tá? Quais são essas condições? Ora, qual que é a média que nós precisamos ter no bimestre, por exemplo? Precisamos ter média 6. Isso quer dizer que, se a nossa média 6 foi maior, se a nossa média, desculpa, não a média 6, se a nossa média na disciplina for maior ou igual a 6, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser aprovados. Tá? Então, quem tiver média 6 ou maior, foi aprovado. Notem que a média maior ou igual a 6 é uma condição que a gente está verificando. Tá? Então, está sempre vinculado ao nosso ambiente, ao nosso mundo, né? Tomar decisões. E a gente vai levar esse conceito de tomar decisões também quando nós estivermos escrevendo o nosso código. Tá? Então, o que acontece? Média maior ou igual a 6. Aprovado, todo mundo feliz. Mas existe só essa condição que a gente precisa tratar? Não. Nós temos ainda um intervalo aqui, né, que a gente pode estar de exame. E temos um intervalo que a gente pode estar reprovado. Então, digamos que a nota mínima, né, para a gente não ser reprovado, seja 4. Então, quem tiver com uma média menor que 4, automaticamente já está reprovado. Então, qual que é a condição que nós temos aqui? A média menor que 4. Tá? Notem que, quando a gente estava falando para ser aprovado, a média era maior ou igual a 6. Isso quer dizer o quê? Vamos lembrar da matemática. Maior ou igual inclui no intervalo que o 6 também entra. Tá? Então, maior ou igual a 6. Então, se a média for igual a 6, também conta. Só que agora, né, para a situação de reprovado, tem que ser o quê? Menor que 4. Então, quer dizer o quê? Que quando o aluno tiver nota 3,99, significa que ele está reprovado. Mas se ele tiver nota 4, ele ainda está de exame. Tá? Então, quando menor ou maior somente, sem o igual, significa que o valor que a gente está comparando não entra como valor válido. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Okay? E sempre lembrar disso. É para incluir o valor que a gente está comparando? Média maior que 6. Significa que o 6 não é. Tá? Porque o 6 é igual. Agora, média maior ou igual a 6. O 6 entra também no rol. Tá? Então, a gente vai estar utilizando muito, mas muito mesmo, os operadores relacionais. Tá? A gente sempre vai estar comparando dois valores para saber se a condição que a gente está tratando ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, mais uma vez, média maior ou igual a 6. Qual que é a condição? A média ser maior ou igual a 6. Se a média for 6, o retorno dessa condição é verdadeiro. Se a média for 5, o retorno dessa condição é falso. Tá? Então, condição verdadeira, a gente vai fazer alguma coisa relacionada à condição verdadeira. Condição falsa, a gente vai executar uma outra coisa. Tá? Então, a condição é que vai guiar qual atitude que a gente vai tomar. Se for uma condição verdadeira, a gente vai fazer X. Se for uma condição falsa, a gente vai fazer Y. Tá? Então, frisem isso. E para sempre que a gente estiver tratando com essas condições,
nós vamos estar utilizando os operadores relacionais. Isso vai ser igual a, o maior que, o menor que, o maior ou igual, o menor ou igual e o diferente. O diferente, média é diferente de 6? Qualquer valor que a variável média assumir vai ser diferente de 6. Tá? Então, essa é uma condição verdadeira, se a média for diferente de 6. Se a média for igual a 6, significa que é uma condição falsa. Tá? Então, a gente vai estar vendo aí alguns exemplos junto com o comando de decisão. Tá? Então, mais uma vez, sempre a gente vai estar trabalhando muito mesmo com operadores relacionais. Ok? Condição, a gente vai estar utilizando operadores condicionais. Maravilha? E a gente, mais uma vez também, a gente sempre vai tratar como o resultado de uma condição sendo verdadeiro ou sendo falso. Ok? Aliado aos operadores relacionais, a gente também vai trabalhar muito com os operadores lógicos. Tá? O que são os operadores lógicos? Tá? É quando a gente vai ter combinações de condições. Ora, vamos voltar um pouquinho, né, ao exemplo da média. Se a média for maior ou igual a 6, eu só tenho uma condição. Tá? Então, média maior ou igual a 6, você foi aprovado. Média menor que 4, também só tem uma condição. Você foi aprovado. Mas e como que a gente vai tratar isso? Quando a média estiver entre 4 e 6. Notem que agora nós temos que checar duas condições. Média maior ou igual a 4 e média menor que 6. Para saber se a média está nesse intervalo de 4 até 6. Tá? Então, nós temos que a condição, uma das condições vai ter que ser a média maior ou igual a 4, e a outra condição, que a média for menor ou igual a 4. Tá? Então, nós temos o quê? Uma combinação, uma junção de duas condições. Professor, sempre a gente vai poder tratar somente duas condições? Não, nós podemos tratar uma infinidade de condições. Tá? Só que aí a gente vai ter várias condições que a gente vai ter que juntar para chegar ao resultado final da condição. E o resultado final da condição é a combinação dos resultados das condições que a gente está tratando. Então, se a média for maior ou igual a 4 e menor ou igual a 6, a gente vai ter o quê? Uma condição total ali, fazendo essa junção, utilizando o operador lógico e. O operador lógico e é quando a gente faz a conjunção, tá, dessas condições. Ou seja, o resultado de ambas as condições que a gente está comparando aqui com o e tem que ser verdadeiros, para a condição total ser verdadeira. Tá? Se uma dessas condições, né, que a gente está testando com o e for falsa, o resultado total vai ser falso. Tá? Então, sempre que a gente utilizar o e, a gente vai ter que tratar como sempre as duas condições sempre sendo verdadeiras. Se uma delas for falsa, o conjunto todo vai ser falso. Tá? Então, a gente vai ter aqui mais um conceito que a gente vai tratar e a gente vai trazer lá da matemática. Tá? O que é esse conceito? É o conceito de tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Isso usando a conjunção e. Né? Então, a gente vai ter esse conceito que a gente vai estar utilizando, ok? Então, pessoal, a gente sempre vai ter que entender isso. Condição e vai sempre ter que levar em consideração o resultado da tabela verdade. Tá? Tabela verdade V igual a V nas condições, usando a operação lógica e vai ser verdadeiro.
Tá? V e F, usando o operador lógico E, vai ser falso. Então, sempre que a gente tiver um falso, toda a condição, né, a condição inteira vai ser tratada como falso. O que acontece é um pouco diferente quando a gente usa o operador lógico ou como a própria, né, expressão, a sintaxe do ou já diz, né, ou algo ou aquilo, né, ou isso ou aquilo. Então, se uma das condições, quando eu estiver utilizando o ou, for verdadeira, ele vai considerar tudo como verdadeiro. Tá? Então, as coisas mudam, né? Usando as condições, ou e ou. Tá? Porque o e, uma das condições for verdadeira, o ou, uma das condições forem verdadeiras, ele aceita tudo como verdadeiro. O e só vai aceitar tudo como verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Tá? Então, como eu estava dizendo para vocês da tabela verdade, é justamente nesse ponto que a gente chega. Ó. Operadores lógicos e na tabela verdade. Tá? Se ambos, né, condição 1 e condição 2 forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for falsa, o resultado vai ser falso. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira, o resultado vai ser falso. Se ambas as condições forem falsas, o resultado vai ser falso. Tá? Utilizando o operador OU, duas condições verdadeiras, resultado verdadeiro. Uma condição sendo verdadeira, resultado verdadeiro. Duas condições sendo falsa, as duas condições serão falsas. Tá? Então, vamos ter em mente sempre esse contexto, tá? Sempre a gente vai trabalhar com esse contexto, a gente vai trabalhar dessa forma, tá ok? Então, a gente vai ter que pensar, quando nós tivermos duas condições para tratar, a gente vai utilizar o operador condicional e ou o operador condicional ou. Aí, a gente vai ter que olhar para as condições e identificar o caminho para resolver o problema que a gente está utilizando ali a estrutura de decisão, tá ok? Se essa estrutura de decisão pedir que seja utilizado o operador condicional e, a gente vai ter que usar o e. Se ele, beleza, qualquer uma das condições estiverem ok, a gente vai utilizar o ou, tá? Mas não podemos utilizá-los de forma aleatoriamente. Temos que pensar sempre para saber, e às vezes a gente faz até um pequeno teste para saber como que ele vai funcionar, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Nós vamos colocar isso na prática, tá? Vamos trabalhar com isso. E aqui, ó, nós temos um exemplo, quando a gente trabalha com os operadores condicionais, como que eles vão funcionar. Então, a prioridade do operador condicional é utilizar o não. Tá? Eu não comentei aqui do não, pessoal, desculpa, mas o não é quando a gente quer negar um valor. Então, não, e a condição, o resultado dela for verdadeiro, automaticamente, utilizando o não, ele converte para falso. Tá? Então, é quando a gente quer mudar de verdadeiro para falso o resultado de uma condição. Tá? Às vezes, a gente precisa utilizar ele. São raras as vezes que a gente utiliza, mas às vezes a gente precisa. Tá? Então, ele simplesmente inverte. O resultado for verdadeiro, ele vai converter para não. Tá? Sempre que a gente utilizar o não ou o not ou a exclamação, ok? Então, a sequência disso, ele sempre vai converter primeiro a expressão que está na frente dele para não, ou seja, ele vai mudar o valor dela. Depois vem a condicional e, que ele faz, né, o tratamento. E por último, a condicional ou. Tá? A gente também, com o tempo, vê um exemplo, né, utilizando as três condições. A gente vai criar várias situações onde a gente vai estar sempre utilizando esses operadores condicionais, ok? Para resolver problemas que a gente está buscando solução, tá? Bom, agora, né, a gente vai então começar a aplicar tudo isso, desde os operadores relacionais até os operadores condicionais, ok? Então,
Eu só vou parar o vídeo aqui e a gente volta, né, no próximo vídeo só para focar na parte de ver a sintaxe do comando if. Ok? Já voltamos.